Olá, Eric, tudo bem com você? Sou o professor Valber. Chegamos então ao nosso terceiro encontro desta semana, tá? Que a gente está tratando acerca do gênero textual chamado de conto. Na aula passada, nós vimos as três primeiras características, tá? Que é o espaço delimitado, todo conto normalmente passa-se num ambiente só. Nós vimos também acerca do tempo, que pode ser cronológico ou psicológico, e nós vimos sobre o narrador ou foco narrativo, tá? Agora a gente começa aqui nos personagens falando das outras características presentes no conto também. Espero que você esteja animado, tá? Bem preparado. Se for necessário, assista esse vídeo mais de uma vez, faça as anotações que você julgar necessário. Lembrando que esse é um trabalho conjunto entre mim e o professor Ezequiel. O professor Ezequiel faz a parte dos slides e eu, professor Valber, apresento para você aqui, tá bom? Vamos lá, Eric. O que são os personagens, então? O conto contém poucos personagens. Essa é uma característica fundamental dos contos. O quê? O fato dele ter poucos personagens. Afinal de contas, se você puser muitos personagens dentro de uma narrativa que é o conto, você vai ter que dar mais informações desses personagens. Quanto mais informações você vai dando, maior esse conto vai ficando, a ponto de deixar de ser característico do conto, que é uma história mais curtinha, mais rápida, tá? Mais direta. Então, por isso que os contos normalmente têm poucos personagens. Porque, como é um texto breve, não é possível incluir muitos personagens na história. Tá? Os personagens eles podem ser principais ou secundários. A exemplo do Sherlock Holmes. Sherlock Holmes é um personagem principal. O Dr. Watson, que é quem é seu assistente, é um personagem secundário. Então, o foco da narração está no Sherlock Holmes, mas muitas vezes é narrado, por exemplo, pelo próprio Dr. Watson. Tá bom? Outra característica dos contos, o enredo. O enredo é o conto apresenta sempre um enredo, que é um problema ou situação que dá origem aos acontecimentos de uma história. Pode ser linear ou não linear. O que é um enredo linear? Quando os fatos seguem uma sequência lógica, ou seja, eles apresentam desenvolvimento, momento de tensão, clímax e solução do desfecho. Presta atenção neste caso, tá? O clímax, Eric, é a parte alta do conto. É quando você está diante de uma narrativa que é um conto, você vai chegando num ponto assim, em que você quase prende a respiração. Você está tão empolgado ali com aquela narrativa que quando você vai lendo aquela parte ali, você chega... né? E aí acaba o clímax ali, você chega a dar uma relaxada. Né? Tipo, caramba, que história, que legal, que massa. Então, quando a gente faz isso, é porque a gente chegou ao clímax dessa história, chegou ao momento top, o momento que, desde quando você começou a ouvir a história, que você se interessou por ela, você esperava para que esse momento chegasse. Esse momento chama-se clímax. Quando o clímax passa, a gente tem a solução desse problema e vem o desfecho da história, tá bom? Não linear é quando os fatos não seguem uma sequência lógica, ou seja, em vez de começar pela apresentação do problema ou da situação, pode começar pela sua solução, os acontecimentos são narrados ao longo do conto. Isso aqui acontece, por exemplo, nos contos em que a gente ouve o final e depois a história vai contar o que aconteceu para que aquele final acontecesse, o que aconteceu ao longo do tempo para que a gente chegasse àquele final, para que ocorresse aquele final. Então essa é uma história não linear, é uma característica do enredo também, tá? O conflito. O que é o conflito, então, no conto? O conflito é uma situação gerada por uma das ações iniciais. Então, quando a gente tem o início do conto, a gente tem alguma coisa que vai acontecer lá naquele início que vai, no desenvolver da história, gerar um conflito, tá? E que faz com que outras ações sejam tomadas pelos personagens para solucionar o problema. Então, todo o conto é o personagem ou os personagens agindo em relação a solucionar aquele problema que apareceu para a gente lá na situação inicial, lá no desenvolvimento. Geralmente deixa o começo da narrativa diferente do final. Os contos são narrativas curtas que possuem diversas modalidades, que variam conforme os seus enredos, tá? Então, eu vou falar para você quais são os principais tipos de conto, por exemplo, tá? Então, ó, dependendo da temática explorada, há diversos tipos de conto, do qual se destaca o conto realista, contos populares, contos fantásticos, contos de terror. Então tem gente que às vezes na tua idade, Eric, já gosta de contos de terror. E todo mundo conhece um conto de terror que às vezes prefere, né? Que gosta mais, tá? Então contos de terror são os que narram histórias cheias de mistério, de suspense, de medo. Tá? Os contos fantásticos são aqueles que misturam tantas histórias de realidade como ficção. Não dá nem para identificar muito se é de um jeito ou se é de outro. Os contos populares são aqueles que narram a história transmitida de uma geração para outra. O seu pai e sua mãe provavelmente já contaram histórias que eles ouviram quando criança. E já contaram para você, a fim de que você dormisse e tal, para embalar o seu sono aí. Muitas vezes os nossos pais contam para a gente essas histórias que são populares. Os pais contaram para eles, os avós contaram para
os pais deles, né? E eles contaram pra gente e a gente conta para nossos descendentes também. E os contos realistas são aqueles que narram situações realistas e não imaginárias. Então, por exemplo, se você chega à sua casa, Eric, e contar para o seu pai ou para sua mãe tudo o que aconteceu na aula de português, por exemplo, tá? O que o professor falou, como o professor entrou, o que ele disse, você está diante de um conto, você vai estar contando uma história realista, uma história que realmente veio acontecer, tá bom? Então é isso, Eric. Espero que você tenha entendido isso, que tenha gostado, tá? Dessa aula. Um grande abraço então, bons estudos e conte sempre com o apoio meu, professor Valber, e do professor Ezequiel também. Fique com Deus então, um grande abraço e até nossos próximos encontros. Tchau, Eric, até mais.